Temos aqui ótimas perguntas que nos chegaram. São perguntas reais que alguns dos nossos seguidores e não seguidores decidiram questionar. Olá, minha querida, tudo bem? Estão bem-vindos a todos, aos que estão e aos que virão. O Leadership Talks é um canal, na realidade, que vai ser realizado de 15 em 15 dias, de forma a falar sobre liderança. O Casimiro é uma pessoa que é business coach. Eu sou executive coach, sou mentora também, ele também é mentor. Contudo, criamos aqui uma parceria para vos dar com base nas nossas experiências, bem como com base nos pedidos que vocês nos enviam para explicarmos de forma prática como é que nós podemos fazer esta liderança de forma diferenciada e com mais impacto na vida das empresas, porque hoje em dia, e como eu falei no podcast do Eu Decido com o Pedro Ramos, as pessoas dizem todas que são todas muito fofinhas, mas na realidade o mais do que ser fofinho é fazer uma liderança efetiva nas empresas e nas equipas. E isso implica, de facto, um grande trabalho e uma grande assunção de responsabilidade do próprio líder, e ele precisa de estar preparado para isso. Sendo assim, muito bem-vindos, bem-vindo mais uma vez, Casimiro, é um gosto ter-te aqui. É sempre um prazer estar contigo, já sabes. Portanto, vou-te fazer aqui uma perguntinha que nós recebemos. Assistimos a alguns bloqueios que as pessoas não o assumem na liderança, são os chamados bloqueios invisíveis. Contudo, gostava de saber a vossa opinião em que é que isto significa. Portanto, Casimiro, ao longo dos anos, ouvi muitos líderes dizerem que o problema era o mercado, a equipa ou a falta de recursos. Na tua experiência, qual é o bloqueio que eles menos admitem, mas que mais prejudica os resultados? Olha, eu vou dar a minha opinião, como sempre, e baseado na minha experiência de 20 anos a liderar pessoas e a gerir negócios no mundo corporate. Talvez seja onde a liderança é mais visível. Para mim, uma das grandes bloqueios que eu tive quando me puseram à frente para liderar pessoas era o medo de decidir e o medo de ter accountability ou ter responsabilidade na decisão que tomaria. Para mim, isso é um dos maiores bloqueios. E vou dar-te uma experiência pessoal. Eu, quando fui para a África, já não era das primeiras vezes, mas estive em África e montei uma empresa, tive que contratar pessoas, claro, não é? E havia um grupo, que era o grupo de equipamentos e de montagem de equipamentos, em que essas pessoas foram parte dos pioneiros a começar a empresa, portanto eu tive sempre uma ligação muito forte. Claro, não é? Começaram comigo, desenvolveram a empresa. Mas um dia recebi feedback de um cliente em que eles tinham infringido uma lei de segurança da fábrica. Custou-me muito a decisão que tive de tomar, não os despedi, dei-lhes um warning, não é? Dei-lhes um aviso e obriguei-os a refazer todo o treino. E as pessoas pensaram, não, mas tu és meu amigo. Eu disse, não. Sou o vosso amigo, mas tenho que vos dar disciplina, vocês têm que respeitar Claro. a empresa. E então depois a seguir foi a conversa difícil, não é? Pois. Se isto acontece mais uma vez, a porta da rua é a serventia da casa. Exatamente. Pode ter. E estamos a falar de clientes que estou-te a dizer, é Nestlé. A companhia que eu trabalhava é uma das maiores empresas a nível de tratamento de águas e trata todas, ou quase todas, as fábricas da Nestlé a nível mundial. Portanto, imagina a responsabilidade que é, numa Nestlé, um dos meus colaboradores infringir uma regra de segurança. Que lá está aqui. Foi muito baseado na minha experiência, esta situação, mas tive que a ter, claro. Porque se não fizesse, Adriana, causaria um precedente. Claro. A de vendas, a de marketing, a de finanças, todos eles podiam infringir. Custou muito. É curioso, sabes, porque eu vejo isso também, concordo com isso tudo e vejo isso que tu acabaste de referir, mas antes da ação, muitas vezes as pessoas evitam conversas difíceis, não sabem como liderar e enfrentar essa situação e muitas vezes o que fazem, têm medo e colocam outras pessoas
que efetivamente não têm nada a ver e que nem tinham que estar a negociar essa situação ou a corroborar o que é que se passou na situação em causa e têm medo, literalmente, ou porque vai gerar conflito, ou porque vão deixar de ser o chefe queridinho, ou porque é mais fácil dizer para o mercado, ela foi assim, ou ele foi assim, e isso tem tudo a ver com as coisas internas, vamos chamar de coisas internas, crenças internas. O que é que pensas que leva as pessoas? Tu tens muita experiência na parte de liderar exatamente com esses medos, com essas crenças, com líderes e com pessoas que te procuram. O que é que pensas que leva as pessoas a ter este medo de evitar as conversas difíceis? As pessoas têm esse medo porque muitos gostam de validação. E porque muitas vezes não foram validados pelo pai, pela mãe, procuram constantemente uma aceitação dos outros e do mercado, estão constantemente preocupados em transmitir uma imagem que na verdade nos bastidores não corresponde, mas porque têm medo de enfrentar essa crença. Tem a ver muito com crenças que vêm às vezes do passado, por isso é que esta autoliderança não é para todos. Eu costumo dizer que eu sou para todos, mas não sou de todos. Já percebi isso, já percebi, porque nem todos têm a capacidade de assumir. E eu posso te dizer que hoje tive uma formação o dia todo com a Câmara de Comércio, com umas pessoas incríveis sobre autoliderança e produtividade, e a outra sessão vai ser no dia 15 deste mês, em que pessoas incríveis, que até são boas líderes, por aquilo que eu percebi, efetivamente com resultados consistentes, que se preocupam com a sua equipa, etc., que ficaram a olhar para mim e disseram, ei pá, eu tenho crenças, eu tenho gatilhos emocionais que eu de facto faço de forma recorrente. Eu tenho de facto aqui situações que você refere que existem na minha vida. E quando as pessoas tomam consciência, depois das duas, uma, ou têm a capacidade de dizer eu vou fazer a minha mudança, ou então fazem de conta que não é nada com elas, como muitas vezes acontece, e mantêm-se, exatamente, e mantêm no seu rem-rem. Portanto, isto dos sabotadores invisíveis é muito bonito, à pessoa que nos fez a pergunta, mas posso-vos dizer, e o CAS, como a experiência que tem, nós verificamos isso não só na accountability, como o CAS referiu, mas também nestas situações de medo de tomar decisões difíceis, no medo de, o que é que eu vou dizer que poderá não sei o que impactar isto, no que é que, será que isto é o melhor caminho? E ele até sabe que é o melhor caminho, mas não tem coragem para o fazer porque não se conhece suficientemente bem para atuar e fazer o caminho. Portanto, estes sabotadores invisíveis, no caso de comerciais, no caso de consultores imobiliários, no caso de vendedores, e depois dizem, porque é que não... Já estou a ver a fotografia. Porque é que não vendes? Porque é que as pessoas chegam ao fim do terceiro dia? O terceiro dia é o chamado vale do desespero, que eu costumo falar no treino intensivo, não é? Da mudança, claro. Exatamente. Sabes, agora estás a falar disso, é interessante, porque ensinam-nos, entre aspas, a viver o dia 1 e o dia 2 depois da mudança, mas ninguém te ensina a atravessar o vale do desespero. Percebes? Por isso é que eu costumo dizer, e tu já me ouviste dizer várias vezes, eu não ensino motivação, porque eu não acredito na motivação, mas o como do que leva a ela não existir. E para tu perceberes esse como, tu tens que assumir efetivamente as tuas falhas, tu tens que assumir que efetivamente há coisas a melhorar, tens que fazer um caminho e um treino diferente para que consigas eliminar esses sabotadores. Portanto, eu espero que nós tenhamos conseguido responder aqui à pessoa que nos fez esta pergunta. E eu só gostaria de dar aqui um contexto na parte de negócios, é que tu não tens estas conversas difíceis, quem paga depois é o negócio no final. Claro. A fatura é o negócio. Porquê? Porque a equipe vê estas tolerâncias. Estás a perceber? O que acaba sempre por se fazer, eu até vejo muitas vezes isso no que eu chamo as maçãs podres. Exatamente. São os colaboradores de alta performance, altíssima performance, e com compromisso na equipe, compromisso com a cultura da empresa,
e os valores da empresa baixíssimo. É. E nós, como líderes, ou digamos, nós como gerentes, passamos a vida a adiar estas conversas, porque ele até é bom, ele traz, mas depois esquece de que os resultados não são sustentáveis, porque não acredita nos valores da empresa. Portanto, num longo prazo, quem vai acabar por sofrer é a equipa e é o negócio. Mas acaba sempre por sofrer e depois a culpa é sempre da equipa. Boa noite, Moçambique! Bem-vindos ao Faz a Tua Mudança! Que é o meu grande propósito de vida também, a área lusófona, como tu sabes. Bem-vindos, Moçambique. Quando a conversa é adiada, normalmente o negócio paga a fatura, certo? Porquê é que achas que a nível financeiro, porquê é que achas que a nível financeiro as pessoas utilizam a falta de resultados como a falta de compromisso da equipa? É o mais simples. É o mais simples. Então, vê lá, o que é mais difícil para nós, como líderes, como homens de negócios? É sentar-te com a tua equipe, a cada elemento, dar feedback, ter estas conversas difíceis, ou é dizer que os resultados, ou ter um resultado que não é o esperado, que não é o do forecast, que não é o do budget, que não é o que tu prometeste durante o mês, e dizer que é a equipe que não tem compromisso? O que é o mais fácil? Pois, normalmente é tal situação, ou seja... O que o nosso cérebro, e tu percebes muito mais isto do que eu, porque tens toda a parte da PNL, não é? PNL, exatamente. A PNL é dos negócios, desculpa. O que é que o nosso cérebro prefere? O nosso prefere o conforto. O que é o conforto? A segurança. Então não é muito mais fácil eu, como gerente ou team leader, ou team manager de uma equipe de vendas, chegar ao meu chefe e dizer: epá, desculpa lá, mas a equipe não tem compromisso. Claro. Ou é isso, ou é o mercado, ou é o Estado. Ou eu chegar e dizer: epá, não tivemos os resultados que estávamos à espera, porque eu se calhar tenho que mandar 2 pessoas embora, porque já tentámos fazer treinos, já falámos com elas. Uma delas, até vou dar aqui o nome, é o António, que é um ótimo profissional, entrega no valor, mas contamina os colegas a falar mal de mim e ti. O que é mais fácil? É mais fácil sempre culpar o outro e deitar a culpa acima do outro. Porque, na realidade, isso é mais cómodo e o nosso reptiliano, ele não cresceu nem nasceu para nos fazer felizes, ele nasceu, sim, para nos deixar seguros e confortáveis. E quando nós percebemos determinados padrões e determinados sabotadores invisíveis, percebemos porque é que reagimos de uma determinada forma, porque é que, perdão, decidimos de uma determinada forma, porque é que ao terceiro, quarto dia existe um val de desespero e deixamos de vender, mas é sempre mais fácil culpar o outro. Claro. Portanto, na realidade, as pessoas só são difíceis porque têm medo de enfrentar as suas crenças. Claro. Como é que eu tenho que ser melhor? Portanto, relaciona-se muito com isso. A pessoa que der o benefício da dúvida à sua vida, e ainda hoje lhes disse isso, vocês derem o benefício da dúvida à vossa vida, é libertador. Porque é um trabalho, mas entre a disciplina e o arrependimento vale a pena conhecer como é que o meu estado emocional, a minha fisiologia, a minha forma de pensar, a minha forma de atuar, as crenças que eu tenho, o gatilho que despoleta sempre quando há algum colaborador. Uma disse-me, eu estou a perceber que eu tenho que me analisar de uma outra forma porque eu não gosto de ser contrariada. E isto acontece, mas a humildade... Agora, isto no contexto profissional. Contens uma pessoa que, em teoria, um team leader ou um líder contrata pessoas mais inteligentes e mais capazes que ele num determinado... Muitos não. Não é? Muitos não, mas deveria ser assim, não é? E há pessoas mais inteligentes do que ele. Tu imagina agora essa líder, não é? Que não gosta de ser contrariada. Chega uma pessoa com uma ideia fora da caixa, que se bem analisada poderia trazer uma melhoria, sei lá, de resultado financeiro, produtividade, eficiência. O que é que ela vai fazer automaticamente? Vai dizer não, vai descartar a ideia. Claro, é verdade. A ideia não é dela, é uma contra... No fundo é contra... Producente, é contraproducente. É contraproducente contra ela própria. Percebes? É. Imagina.
Não é fácil, mas a humildade de perceber isso, porque eu pergunto sempre o porquê de terem tomado a decisão, é porque efetivamente eu sinto que preciso de ser melhor. E esta tomada de consciência não é para todos. Esta humildade não é para todos. Não, Não é? isto predico já, isso das características de um líder é já uma delas. É. Saber que eu estou errado, ter a vulnerabilidade de saber eu estou errado, eu preciso de ajuda, ajudem-me. Porque não tem nada disso. Aliás, eu hoje fiz um artigo na newsletter que publico às minhas pessoas da minha rede, não é? E que eu próprio dizia, para liderares numa crise tens de ter duas facetas. Tens que ser forte como líder, dar a clareza na incerteza, mas tens que saber o vulnerável a dizer, o vulnerável o suficiente para dizeres, olha, não sei, mas acredito em nós. Vamos lá embora. Pois, mas isso... a dizer, eu não sei para onde vamos, eu acho que vamos no caminho certo. Exatamente. A clareza é muito bom, estás a perceber? É, a clareza é muito bom, mas é o que falta normalmente na assunção da responsabilidade dos líderes. Claro. Portanto, muito obrigada, não vou dizer nomes, como é óbvio, mas se for preciso também, posso dizer o primeiro nome, não estou a dizer o último, mas muito obrigada à Carla, que nos enviou esta questão. Temos aqui uma outra questão, liderança versus amizade. Foi uma questão enviada pelo António. E pergunta: um líder deve preocupar-se em ser gostado ou ser respeitado? Para mim, respeitado. Na minha experiência, tu não podes agradar a todos. Porque se tens que agradar a todos, não estás a fazer o teu trabalho. Bem, e se tentas agradar a todos, não agradas a ninguém normalmente, não é? Porque ninguém pode agradar a gregos e a troianos. O Steve Jobs tem uma frase que eu adoro que diz: se queres agradar a todos e ser líder, vai para vendedor de gelados. Exatamente. Não, mas eu por acaso ia usar outro, mas esta serve. Esta serve. É o que eu estava a dizer. Epá, não podes. Olha, vou-te dar outro exemplo. Um exemplo que me acontece a mim, não é? E só vou-te começar pelo fim para ir para o princípio. O pai deste meu colaborador recebeu-me em casa, num churrasco na África do Sul, a que nós chamamos tipicamente braai, que é muito comum. Todos os fins de semana se faz um braai em família, com os amigos, e ele convidou-me. Ele disse-me, olha, o meu pai convidou-me. Convidou-te, a ti e a tua família, nós fomos, e o pai tira-me à parte e diz-me, senhor da Silva, venha cá. Eu fui, e ele disse-me, queria-lhe agradecer, porque o senhor, para o meu filho, tem sido o pai que eu não fui capaz de ser. Isto foi, agora, o contexto. Este rapaz trabalhava comigo, era um rapaz com 21 anos, começou como técnico, só que era um espalhafatoso. Punha-se a ver aqui, era um mulherengo, ele já África Sul, caso onde que já tinha mulher, era um mulherengo, um dia chegou bem, entra no escritório, com a cara toda desfeita, e o carro da empresa, que era um daqueles Toyotas grandes, completamente destruído. Pois. E eu disse, de tanto coaching que te dei, de tanta amizade que tenho por ti, eu dou-te 3 horas para resolver a tua vida. Ao final de 3 horas, tu não me vens com declaração de seguro, declaração da polícia, declaração do hospital, e não te vais entregar à polícia porque tu existes, com tudo escrito, estás na rua, não apareças escadinha. Pois, é verdade. Hoje, portanto, isto foi há 10 anos atrás, hoje tem a sua empresa, casado, com 2 filhos. Pois. Boa noite, querida Irene. É verdade. Eu acrescento uma coisa. O verdadeiro líder não procura ser gostado. Não. Porque o verdadeiro líder... o verdadeiro líder... O meu falecido marido, Cas, achava que a empresa de marketing digital que ele me deixou tinha que ser uma família. Filha, não. Isso que para. Só que as empresas não são famílias. Famílias é quem nós temos em casa, meus queridos. E quando vocês montam uma equipa, vocês estão a montar o controle que vão fazer, com base num acordo que vão fazer, com base nas circunstâncias que lhe vão fazer, etc, etc, e muitas outras situações. Contudo,
Há uma coisa. Uma empresa não é uma equipa. Não é uma família. Não é uma família. É uma equipa, é um conjunto de pessoas que trabalha para um objetivo comum, se existir uma verdadeira clareza da liderança, se existir uma verdadeira clareza e de direção, se existir comunicação, que normalmente, e temos aqui uma pergunta dessas, não existe, ok? Portanto, uma verdadeira empresa não é uma família. Esqueçam isso. Da mesma forma que agora falam muito, não sei o quê, de felicidade, é assim, as empresas têm que dar as melhores condições, a nível de desenvolvimento, a nível de condições, é um facto. Mas não é responsável pela felicidade de ninguém. Claro, as pessoas é que têm que fazer para serem felizes. As pessoas é que têm que lutar para o que é importante para mim, como é que eu vou fazer a minha gestão da agenda, a minha produtividade, se eu quero ir ao ginásio, se eu quero ir buscar os meus filhos, se eu quero ir ao teatro, porque... Isso não está nas agendas. Exatamente. As pessoas têm que perceber que as empresas não têm que vos dar felicidade. Não. Contudo, o líder tem que ser coerente, com respeito, com cumplicidade, com honestidade, vulnerabilidade, sem dúvida nenhuma. Mas a felicidade da vossa vida é construída por vocês. Olha, um dos problemas das empresas familiares é exatamente esse, não é? Há vários exemplos em que não, porque as pessoas estudaram fora, porque o líder que as fundou tinha esta liderança inata, não é? Mas as empresas, como tu disseste, não são família. Se fossem família, nós quando temos uma família, o que é que tendemos a fazer? Toleramos a má performance. Claro. Toleramos a chegada tarde ao trabalho. Toleramos as despesas que entram e tu não sabes o que são. Toleramos tanta coisa porque são família. Sim, mas muitas vezes muitos põem lá os filhos, os sobrinhos, os cunhados, os genros e não sei o quê. E o que é que acontece? É assim, criam precedentes, os tais sabotadores invisíveis, porque esses chegam mais tarde e depois a equipa começa a dizer mas aquele chegou mais tarde. E como diz aqui a Irene, até porque o trabalho é apenas uma parte do nosso universo, exatamente. A nossa vida, e eu digo isso em todos os treinamentos que eu inicio, vocês podem estar, muitos de vós aqui, para um aspecto profissional, mas a vossa vida é muito mais do que o trabalho. Tem que ser. E se vocês fizerem esta vossa mudança e esse vosso trabalho, eles vão ser muito melhores a nível pessoal e profissional, não é? Aliás, Adriana, só para muita gente pergunta sobre gestão de tempo, temos as 8, não é? O método 8-8-8. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 3 horas para estar com amigos, 3 horas para estar com a família e 3 horas de lazer, por lazer. E as pessoas esquecem-se de pôr isso na sua agenda. Porque o que tu pões na agenda é prioridade. O que tu não pões na agenda passa a ser desculpa. E aí é que está. Mas isso já é outro tema. Muito obrigada, António. Obrigada, António, pela sua questão. Agora, temos aqui outra para ti. É para mim, ótimo. Sim. Qual é o maior erro que encontras nos líderes com quem trabalhas atualmente em mentoria? Olha, o maior erro é a falta destas 3 coisas. Não tem missão, não tem visão para a equipe, a empresa, não tem missão e não tem valores. Portanto, baralham tudo. Os valores, não tem cultura, não criam uma cultura de empresa. Engraçado, eu também verifico muito isso. Há pessoas que nem sabem quais são os valores que têm. É assustador. Assustador. E eu digo sempre, tu tens, em geral, 10 valores na tua vida. Agora, como são os teus valores, tens o direito de os priorizar. Por exemplo, óbvio. Vou dar um exemplo pessoal. Eu, aos 30 anos, tinha muito mais ambição de carreira e financeira do que agora aos 57 tenho. Portanto, o meu top 5 inclui ambição, mas a ambição, se calhar, aos meus 30 era o número 1, querer ser o melhor, e hoje a minha ambição é o número 5, porque penso em ser melhor todos os dias. Não é uma ambição... Claro, porque tu tens que reajustar os teus valores. Tu não podes dizer o meu valor principal, ainda hoje dei esse exemplo, o meu valor principal é a família, e depois sai da empresa às 10, 11 da noite.
Incoerência. Essa incoerência leva a desgaste, a sabotador invisível, que parece que não percebe, e não percebe mesmo, e ao fim de um determinado tempo vai levar a consequências muito, muito maiores. Claro, Mas muito maiores. porque depois, cá está, depois vem aquela coisa que as pessoas dizem, a cultura da minha empresa é tóxica. Não é tóxica. Ela foi foi promocionada e impulsionada pelo líder. Porquê? Ou pelo gerente, porque não a sabe viver todos os dias. Se tu dizes que da tua empresa o maior, vamos pôr aqui o que estavas a dizer agora, se tu contratas pessoas em que o maior valor da tua empresa é a família, e tu, como exemplo, sais todos os dias às 10 da noite, e se um empregado, um colaborador teu, sair às 4h30 para ir buscar o filho às 5 e tu repreenderes, onde é que está a tua coerência? É. Claro que está, pois é uma cultura tóxica. Porquê? Porque o líder a tornou tóxica. Não é a cultura que é tóxica, é o líder que a torna tóxica. Pois, mas isso é porque não há clareza nem direção. Mas muitas vezes é tal história, não há clareza nem direção porque o próprio líder não se conhece. Se o líder não se conhece, não sabe porque é que toma determinadas situações de forma recorrente. Portanto, Ruben, esta pergunta vai muito bater ao tema que nós estávamos a falar e que tu colocaste, o erro dos líderes. Claro, Sim. e outra coisa importante que eu me esqueci de dizer, Adriano, mas acho que já falámos da última vez, mas está sempre inerente nas nossas conversas. Tu não podes liderar ninguém se não te autolideras. Não. Com um final parágrafo. E podem dar voltas, por isso é que eu te digo que o caminho é mais duro, mas vai ser muito melhor. E eu não vou desistir disto, não vou desistir. Mas para mim já é um axioma. Sabes aqueles axiomas matemáticos que é 1 mais 1 é igual a 2? É como aqui. Tu não podes liderar ninguém se não te autolideres. Ponto final, parágrafo. Não há hipótese. E por isso é que a ideia que eu defendo, como tu sabes também, é que ou tu lideras a tua vida ou alguém vai liderar por ti. E até podes ter uns resultados e andares aí no mercado, tens um show-off muito bonito, mas a verdade é que as pessoas, quando viras as costas, se calhar não é o que elas pensam a teu respeito, não tens coerência, as pessoas acham que os resultados aparecem quando existem boas intenções e não é verdade. Tu, se fores coerente, o respeito vem de forma inerente, vem de forma associada. Agora, tu não podes dizer, ai não, porque eu sou coerente, eu faço ginásio, eu faço isto, eu faço aquilo, e depois, nos bastidores, não tomas decisões difíceis, foges delas, quando existe alguma situação para tomar, não as fazes, porque tens crenças enraizadas que tu foste formatado para ser fofinho e querido. E nós não podemos agradar a todos, conforme falamos no início do live. Portanto, por isso, queres que eu partilhe do que estavas a falar agora, até partilho uma experiência pessoal. Claro, como todos nós no mundo, gostamos de nos comparar com pessoas, que, como tu disseste, andam para aí a fazer show-off, não é? Porque fazem tanto show-off, tu acabas por pensar que és um ninguém. E eu, no outro dia, com um empresário bastante famoso aqui da nossa praça, que anda sempre por aí em todos a fazer show, eu cheguei à conclusão, não é? Eu dizia, o que é que este gajo tem que eu não tenho? E desculpem a expressão. Tenho 80 milhões de PNL, eu geri 120 mil, não sei o quê. Tenho 85 empregados, eu geri 100 e tal pessoas. Internacionalizas, eu trabalhei nos 4 continentes. Eu pensei, o que me falta é marketing. Estás a ver, querida? É essas coisas que tu acabas por pensar e depois andam por aí a dizer exatamente. Sou maior, faço isto, faço aquilo, faço aquilo outro. Exatamente. Portanto, Ruben, obrigada pela tua questão. Esta pergunta foi, extraordinária mesmo. Foi uma boa pergunta e, de facto, o maior erro é exatamente esse, é a falta de visão, de missão, de valores, mas, acima de tudo, e eu acrescento, é a falta de autoliderança e a falta de seguir o processo que é preciso para ser um verdadeiro líder, não só de si próprio. Porque as pessoas dizem, mas tu já foste. Ouça, como eu já fui, eu já admiti, eu já fui líder em determinadas circunstâncias, houve momentos em que fui uma excelente líder, se calhar houve momentos em que fui uma líder menos boa, já assumi tudo isso, mas há uma coisa que eu sei hoje. Nós, quando nos conhecemos melhor a nós e sabemos quais são os nossos gatilhos, nós sabemos ter clareza, sabemos ter direção, missão, valores.
Caso contrário, muitas vezes, eu ainda hoje pus um vídeo sobre isso, que as pessoas acham que motivar equipas é dar-lhes pastéis de nata. Uma equipa tem que ser instruída, tem que ser treinada, tem que ser acompanhada e só depois é que tu fazes a delegação. Não é antes disso. Não, porque a motivação é intrínseca, não é extrínseca. Se tu estás à espera que te apareça o príncipe com o cavalo branco, o cavalo vai chegar primeiro que o príncipe. Pois, sem dúvida nenhuma. Olha, é como a Irene está aqui a dizer, não consegues fazer pelo outro aquilo que não consegues fazer por ti. Sem dúvida, Irene, é um bocado isso. Sem dúvida. Tu não, e quando determinados líderes, eu trabalhei no Milénio e na advocacia e muitas outras coisas, neste momento eu posso dizer que bate tudo exatamente no mesmo. Falta de clareza, falta de valores, identidade, comunicação comigo para ter uma melhor comunicação com o outro e depois tu melhor do que eu sabes no Business Coach, falta de estratégia a nível de KPIs, a nível de receitas, despesas, etc, não é? É mais a tua área, mas sabes isso perfeitamente, como é que isso funciona também, mas tudo também se relaciona com a tal falta de identidade, com a falta de clareza, com a falta de autoliderança. Portanto, Ruben, obrigada por esta questão. Temos aqui uma última questão para hoje. Se amanhã fosses promovida líder de uma equipa de 20 pessoas, qual seria a primeira mudança que farias? E Adriana, o que é que tu farias? Ok, primeiro vai responder o Casimiro. Deixas-me dar as dicas. Olha, depende aqui de duas coisas. Se estamos a falar de uma equipa que já existia e tinha baixa performance, ou se era uma equipa a formar de novo. Ok. Ok? Se estamos aqui para formar de novo, eu primeiro que tudo a mudança que faria, não era uma mudança como era nova, era estabelecer as regras de engagement, reunir-me com as pessoas um a um e saber o que é que as pessoas querem para esta equipa, porque é que vieram para esta equipa, o que é que as motiva, se era eu como líder, se era eu como profissional, se era o objetivo que lhes disseram ou que lhes venderam que era a equipa. Isso aconteceu-me também. Já me aconteceu na minha vida ter que formar uma equipe de quase 20, éramos 15 a nível mundial, portanto, mesmo nível mundial, 4 continentes, um centro de best practices, portanto, um centro de expertise, em que eu tive que contratar eu próprio as pessoas e buscar outras pessoas. Portanto, e depois definir. Claro está o que acabei de dizer, a visão da equipe, a missão da equipe e os valores da equipe. Porque isso para mim é essencial. Não é? Se fosse uma equipe que vinha de uma época de má performance, talvez fizesse o mesmo, mas começando com as pessoas. Porque é que acham que a equipe tinha mais resultados? O que é que podemos mudar para que tenhamos mais resultados? Mas aí de fazer um a um, fazia todos juntos. Porque eles estão todos na mesma a sofrer. Eles estão todos a sofrer no mesmo. Portanto, há uma coisa comum neles, ou neles, digo aqui plural de equipe, que a equipa não está a funcionar corretamente. E depois talvez recorreria a um serviço externo de DISC, de Belbin, fazer um assessment à equipa para saber o que é que se passa, porque muitas vezes nas equipes temos as pessoas certas nos papéis errados. Exatamente, também falei sobre isso hoje na formação. É porque para mim não há. Isso tem a ver com os metaprogramas de cada um. E se o líder também não conhecer os metaprogramas. Exatamente. Mas eram estas duas coisas que faria. Ok, eu perguntaria o que é que tu tens que mudar em ti para liderar uma equipa de 20 pessoas? Isso era a pergunta, mas isto tem a ver comigo e tem a ver com faz a tua mudança e eu acreditar nos agentes da mudança. Ou seja, ser agente da mudança é ser aquele agente. O que é que eu tenho que mudar em mim para liderar os outros? E depois preocupar-me-ia com a composição, o controle, a competência, a cultura. Até como diz o Peter Drucker, não é? A cultura é como a estratégia no café da manhã. Não é? Pronto, mas acima de tudo, o que é que tu tens que mudar em ti para liderar uma pessoa de 20, uma equipa de 20? Isso até seria, se a equipe fosse, mas tinhas
eu acho que tinhas capacidade para isso. Aliás, acredito, tu e eu teríamos capacidade para isto, que é a equipe que teve maus resultados, não é? É, O líder tem que ser para que vocês tenham bons resultados, percebes? é Era verdade, uma coisa fantástica. é verdade. Termos de todo o grupo, não é? Era muito boa essa. Agora, eu termino aqui com uma provocação a ti. Diz lá. Qual é? Muito obrigada a todos, antes de mais, pelas questões que vocês enviaram. Continuem a enviar. Nós estaremos aqui, como vos disse, de 15 em 15 dias, firmes e hirtos, a fazer mudança, não só para vos dar a nossa experiência, o nosso dia a dia. Aliás, no próximo live tenho uma experiência que não é muito agradável, que eu presenciei a nível de empresa, e como tal, há situações que às vezes nos transcendem e no século XXI ficamos surpreendidos com elas. Mas obrigada. Ainda existe no século XXI. É verdade. Então quer dizer que já. Exatamente. Portanto, Então, participem. eu também ser surpreendido e poder dar a minha dica, não é? Exatamente. Portanto, participem como fez o Ruben, o António, e façam as vossas perguntas, porque o objetivo do Leadership Talks é criar aqui uma dinâmica em que, com base na experiência de dois profissionais, vos possam orientar e mentorar de uma determinada forma mais prática e não só teorias. Eu não sou uma mulher da teoria, quem me conhece sabe. Como tal, aproveitem para esclarecer. Exatamente. Portanto, eu preparei aqui uma pergunta para ti. Concordas comigo que as equipas raramente crescem acima do nível da consciência do líder? Porque o líder não quer. O líder não quer. Se o líder quisesse, deixaste crescer. Então, onde é que começa a verdadeira liderança? Não é na equipa, é no espelho dessa equipa. Meus queridos, é verdade. Não vamos discutir isto. Tu não podes liderar os outros se não dá o teu líder. Isto é um axioma, ponto final, parágrafo. É isso mesmo. Eu aproveito a dica, temos que terminar, mas eu aproveito a dica para vos convidar para o link que está aqui no nosso live. O treino intensivo de PNL aplicada da consciência ao resultado está com o valor promocional, inclusive está a decorrer no Instagram um giveaway, quem sabe poderá ser um de vocês, que aí está, a ganhar o sorteio, que será feito no dia 15 de junho. Aproveitem, o treino intensivo são 3 dias, das 10 da manhã às 7 da tarde, em que são abordados medos, fobias, comunicação, liderança e muito, muito mais. Já podem ouvir os testemunhos de quem já o fizeram. Impacta de facto a vossa vida, a vossa liderança, a vossa comunicação, os vossos resultados, as vossas vendas, acima de tudo um alinhamento e, como disse aqui a Irene, que esteve aqui presente, mais do que o trabalho também vai impactar a vossa vida pessoal, as vossas relações pessoais, as vossas relações com os vossos filhos, com os vossos parceiros. A autoliderança não é um slogan. Isso é o que eu acredito. Ser um agente da mudança não é reclamar, é enfrentar e olhar para o seu espelho da liderança. Essa é a nossa grande função aqui, que nós vos trazemos com toda a nossa boa disposição de sempre, não é? E com a nossa experiência. E com a nossa experiência de mais de 25 anos de liderança. O que eu gostaria que as pessoas levassem sempre daqui são lições práticas. Não é lições, é experiências práticas que as pessoas possam dizer: olha, a Adriana fez assim, vou também fazer quando enfrentar um problema assim, ver se resulta. O Cássio sugeriu isto, vou também fazer assim para ver se resulta com a minha equipe. Não é? E é isso que... Exatamente, são pequenas mudanças. As mudanças nunca são grandes e numas empresas e numa vida pessoal e numa vida empresarial, as mudanças nunca são grandes, mas exigem sim uma consistência, um treinamento. E se estiverem à espera de mais formações ou de mais isto, mais aquilo, mas não forem ao cume da questão,
que é esse o nosso objetivo, dar-vos os verdadeiros sabotadores. Não é falar, é explicar como é que eles surgem, porque é que eles existem, porque é que eu tenho efetivamente uma situação que ela não desenvolve. É explicar o tal vale do desespero. Olha, tu chegas aqui, tu pões um objetivo de 50.000 euros e depois chegas ali e não o fazes. Porque é que tu mantens esse padrão? É explicar o porquê e a raiz da questão. Isso não é para todos, mas estamos aqui para todos, mas não somos de Para todos. todos. Boa. Eu adoro essa tua. Essa. Eu sou para todos, mas não sou de todos. Mas para aqueles que são, eu serei essencial e isso para mim será fundamental. Participem no treino intensivo e daqui a 15 dias estejam connosco novamente, comigo e com o Cas, que é uma pessoa fantástica, com um conhecimento e uma experiência de vida incrível, que eu adoro e respeito muito. Apareçam daqui a 15 dias, mandem as vossas perguntas como outras pessoas o fizeram e façam a vossa mudança. Um beijinho a todos. Tchau. Cas, obrigada uma vez mais. Obrigada por estar. Tchau. Beijinho.